E olha só, Ivan, antes da gente passar aqui a palavra para os nossos comentaristas, para a gente fazer aqui o nosso debate desse jogo internacional, a gente tem um vídeo do Donald Trump falando ali em relação ao Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing because Bolsonaro was a respected president. Ivan, antes da gente passar aqui a palavra para os nossos queridíssimos e excelentes comentaristas, queria te ouvir um pouco a respeito dessa fala do Donald Trump. Não é a primeira vez, né? No final de semana ele deu uma declaração parecida com essa também, falando que o Bolsonaro era um bom negociador e que amava o Brasil, que era um negociador duro. Inclusive ele fala, não era nem para gostar do Bolsonaro, ele é um negociador bastante duro, mas gosto dele porque ele é uma pessoa honesta. Ele repetiu isso agora, dizendo que ele é uma pessoa honesta, fazendo ali uma clara referência ao presidente Lula. Essa declaração foi dada nos jardins da Casa Branca, agora há pouco, de tarde, pouco antes aqui da gente começar a botar para rodar o Jornal da Oeste, saiu essa declaração de Donald Trump. Gostaria de te ouvir a respeito. É a segunda declaração de apoio a jornalistas que Donald Trump faz em menos de uma semana ao presidente Bolsonaro. Ainda nessa declaração, ele disse o seguinte, abre aspas, conheci primeiros ministros, presidentes, reis e rainhas. Bolsonaro é um homem honesto, fecha aspas aqui, para o Trump realmente uma defesa bem enfática por parte do presidente americano. Ele ressaltou que muita gente não está contente com o Brasil, pelo que o Brasil, e entenda-se aqui o sistema judiciário, mais precisamente, e também o governo Lula, está fazendo ao presidente Bolsonaro, aos apoiadores, enfim. Então, eu quero destacar aqui o seguinte, eu, pessoalmente, acompanho, faço coberturas da trajetória política do Donald Trump há muitos anos. Eu não me lembro de cabeça de ver ele realmente tomando a defesa, assim, de alguém que foi ou é presidente, no caso do Jair Bolsonaro, ex-presidente, né, de maneira tão, assim, enfática. Ele recentemente fez algo semelhante ao Benjamin Netanyahu, passava por um processo um pouco semelhante com o do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não dessa maneira. E ele diz ali, olha, não é porque ele não é que seja meu amigo, mas eu quero dizer que ele é um homem honesto. E nós tivemos também, já foi repercutido, né, declarações importantes ontem de pessoas de dentro da administração Trump, e agora ele aproveitou essa oportunidade, então, para enfatizar isso. Eu acho que a questão Brasil, com certeza, está na mesa do resoluto, para quem não sabe, a mesa do presidente dos Estados Unidos lá na Casa Branca, viu, Gesiane? A gente ainda precisa colocar nessa conta, né, Ivan, e chama aqui os nossos comentaristas para juntar-se a nós, que a narrativa da esquerda brasileira, do PT, do Lula, é que o Bolsonaro seria uma espécie de vassalo, de capacho do Donald Trump. As duas declarações, Donald Trump deixa muito claro que ele é um bom negociador, que ele é um negociador que está à altura dos Estados Unidos. Não fala a respeito de vassalagem, não fala nada disso. Pelo contrário, reafirma a personalidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e fala sobre a independência mesmo, a defesa dos interesses brasileiros, que é isso, que é a geopolítica, né? A geopolítica, no final das contas, é todo mundo sentar e defender ali o seu pedacinho de terra. Fabi Barroso, nós estamos aqui com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. A gente tem um pedação de terra, viu, Geise? Não é um pedacinho. Boa tarde, Ivan. Eu vejo com bastante preocupação, né? Óbvio, está cada dia aumentando e a gente está assistindo, além da declaração aí, né, do secretário da OTAN, que foi muito claro também, né, não dá margem para interpretação, como tenta fazer, você já até imagina quem, né, a própria política brasileira esquerdista e a mídia brasileira também deturpa, estão inclusive deturpando essa própria fala aí do Trump, né, estão dizendo que ele disse que ele não é amigo do Bolsonaro, não é bem isso que ele disse, né, a gente não vai precisar desenhar. Mas eu chamo a atenção aqui que na época, quando começou esse conflito, o presidente Bolsonaro que era presidente, teve que ir lá, né, negociar com Putin a questão dos fertilizantes. E acho que isso é um fato que demonstra exatamente isso que o Trump acabou dizendo, né? O Bolsonaro foi lá e negociou algo que era necessário para a produção de alimentos no Brasil, né? Qualquer um entenderia. Não é a questão dos combustíveis agora. A gente entende que parte das pessoas que pensam já compreendem que é um financiamento indireto ou direto à guerra, né, do Putin, porque sem esse dinheiro
é difícil ele sustentar ali e permanecer, né, conferir a relação com a China. Mas eu queria saber de você exatamente este ponto. Você vê o Brasil sendo sancionado, lembra que eu te fiz essa pergunta semana passada, por outros países? Olha só, agora a OTAN já está se manifestando e nós sabemos que a OTAN representa um grupo de países bastante consideráveis aí na Europa. Doutora Fabi, muito obrigado pela pergunta. Olha só, como correspondente internacional, eu estou fora do país, eu amo o meu país. Eu não gostaria de ter que responder que sim para a sua pergunta, mas infelizmente eu tenho um compromisso, aliás, infelizmente, eu tenho um compromisso aqui com o público e infelizmente a resposta é sim. O Brasil pode ser sancionado por outros países por conta deste apoio indireto ou direto, como queiram, à guerra da Rússia com a Ucrânia. Veja bem, doutora Fabi, o Brasil comprava diesel de outros países. Eu fui e fiz esse levantamento. Até o ano de 2020, o Brasil, 80% do óleo diesel que o Brasil comprava vinha dos Estados Unidos. E depois que entrou o governo Lula, principalmente depois do ano de 2023, é que começou uma troca ali do óleo diesel americano pelo óleo diesel da Rússia. Detalhe, quando Lula subiu ao poder, a guerra já tinha começado. O presidente Bolsonaro visitou a Rússia em fevereiro de 2022 para uma questão de fertilizantes. E atenção, o Brasil não produz só alimentos só para o Brasil, produz alimentos para outros países também. Como você bem disse, as pessoas podem entender essa questão dos fertilizantes. É um contexto completamente diferente. Inclusive, aliados dos Estados Unidos compram alimentos do Brasil. E outra, não é a quantidade de fertilizante do Brasil que sustenta o esforço de guerra da Rússia. A principal commodity que a Rússia exporta, tanto que serão esses 3 produtos sancionados. O Brasil pode continuar comprando fertilizante da Rússia. O que será sancionado são petróleo, óleo e urânio. Portanto, essas três commodities é que sustentam o esforço de guerra do Vladimir Putin na sua guerra contra da Rússia contra a Ucrânia. Agora, talvez o que ninguém esperava fosse essa mudada de direção da Casa Branca no combate. Ontem o Trump até falou, olha, eu conversei por 4 vezes, achei que tinha um acordo com o Vladimir Putin, e da última vez, inclusive, tivemos um bom telefonema, e os mísseis começaram a voar sobre Kiev, então logo a gente desligou o telefone. O que o Vladimir Putin, o presidente americano Donald Trump está fazendo agora é passando a bola para o Modi da Índia, para o Xi Jinping da China e para o Lula. Convençam o Vladimir Putin a parar essa guerra e ir para a mesa de negociação. Caso contrário, agora os senhores também serão sancionados. É muito grave que a gente tenha uma declaração de um secretário-geral da OTAN falando isso, e dessa vez nem tem como colocar a culpa no Bolsonaro, né? Porque ele é bem claro ali, diz os presidentes desses países. Pelo que eu saiba, o Bolsonaro não é o presidente do Brasil. Então, doutora Fabi, infelizmente eu tenho que responder que sim, o Brasil corre esse sério risco. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.